Eu tô curiosíssima com esse tema. Primeiro, porque eu sou mãe de um menino de 16, prestes a fazer 17. Segundo, Ah, porque vim de uma história típica, porque já não moro com a minha família desde os 16 anos, mas por uma questão ah. financeira, mas que por um lado me fez voar. Tem um lado bom. Então eu tô louca para ouvir o que você tem falado dos filhos cangurus. Então, boa noite, gente. Eu espero que esteja todo mundo já preparado, fazendo perguntas, porque o tema é legal mesmo. Você Muito sabe que a legal. primeira coisa que eu gostaria de falar é assim: a adolescência esticou. Esticou e ela começou a chamar-se de adultescência, para você ter uma ideia do quanto ela esticou. Na verdade, começou esse processo por uma superproteção dos pais, de quererem que os filhos só comecem a ir à luta depois de formados, etc. Isso. Algumas profissões até realmente pedem, mas assim, não necessariamente, porque eu já conheci médicos que trabalhavam também fazendo medicina e se viravam, dando aula particular, se vira do jeito que dá, porque não dá para trabalhar com horas fixas, né? Mas existem outros que só começam a trabalhar depois de formados. E aí veio a pandemia, Ah, que aumentou ainda essa superproteção e que foi via de mão dupla. Que tantos filhos queriam proteger os pais do Covid e ficar meio que sendo pais dos pais, outros tiveram que mudar para a casa dos pais para poder cuidar deles e, ao mesmo tempo, se proteger. Porque se eu vou ver os meus pais e eu estou desprotegida, eu posso contaminá-los. Então, o que eu isso. quero dizer? Que de um tempo para cá, do início da pandemia para cá, aumentou muito o número de casos É. de filhos adultos morando com pais. Então, já existia um processo e agora ele aumentou, tá? Mas o que são, na verdade, os filhos cangurus? Por que a gente usa essa expressão canguru? Porque o filho, ele quer andar. A gente usa em Goiás uma expressão chamada cangado. Não sei como que é em São Paulo. O filho está sempre nas costas do pai. E ali, no caso do canguru, na bolsa, junto, o tempo todo, Literalmente na bolsa. literalmente na bolsa. Então, são filhos que não se independenciaram emocionalmente e são Hum. filhos que não se independenciaram Finan- financeiramente Então tem uma dependência emocional também. também. Às vezes, olha que coisa louca que eu vou falar. Esse filho serve a uma função familiar. Hipótese. Os pais brigam muito e não conseguem conviver entre si e precisam de um filho sempre ali mediando a relação. Então, esse filho, muitas vezes ele adoece ou ele deixa de crescer para servir a um sistema dentro da família. Entendeu? Entendi. Às vezes também é pura complacência do sistema. Um dos pais não tem interesse que o filho saia. E aí mantém esse filho dentro de casa, mimando, protegendo. Eles querem Bancando meinha, financeiramente. bancando, meinha, roupinha passada, meinha dobradinha, cuequinha, nananã. Mulher também. Semana retrasada eu atendi um caso de uma menina de 37, de uma mulher de 37 anos, Isso. que mora na casa da mãe e ela tem emprego. Aí eu falei para ela assim, tá, mas então por que você mora na casa dos seus pais? Ah, Sheila, porque eu vivo endividada, eu não dou conta de sair da casa dos meus pais. Meu salário nunca sobra. Entendeu? Aí você vai analisar, tem uma função pela qual ela vai ficar ali dentro daquela casa. Aí eu perguntei, mas você contribui em alguma coisa financeiramente na casa? Ao que ela me respondeu, não. Não.
Que é outra coisa que os filhos adultos acreditam, que eles não precisam contribuir financeiramente com a casa. E muitos pais acham que não devem, Aham. mas tá tudo bagunçado. Porque, na verdade, os filhos deveriam compreender que a casa é dos pais, que eles são os donos da casa, que você precisa pedir permissão para trazer alguns amigos que os pais não gostam, que venham, falam que não gostam, mas os filhos trazem do mesmo jeito. Fala pro filho, não, eu não admito que você fume maconha dentro de casa. Ele tá lá fumando do mesmo jeito. Ah, Eu não gosto que você beba aqui e faça festa até as 4 da manhã. Eles acham um absurdo os pais nossa! quererem Ah! dormir mais cedo e parar o barulho. Fala, eu tô na minha própria casa. Aí eu falo, deixa eu te dizer, a casa é dos seus pais. Você tem Nossa, um lugar na Sheila! casa que é só seu, que é o seu quarto. Mesmo assim, o quarto pertence à casa e a casa pertence aos pais. Isso. Aí eu Eu pergunto fa... assim, Malúcia, eu E as pergunto, você tá... namoradas? E as namoradas, Sheila? Que Nossa, tem... transformam o quarto no motel, né? Não aguento, Exatamente. não aguento. Teve... Não. Não, teve uma que eu atendi que a cada dia o moleque chegava com uma menina diferente. Quando eu vou falando Imagina! moleque, assim, eu vou falando Aham. 24, 23. Aí a mãe virou para ele e falou: Vem cá, mas cada dia você tá com uma namorada diferente? Aí ele falou: Mãe, que namorada? Ah, as meninas que eu fico. Mas vem cá, você vai trazer todas as que você fica aqui para casa, aqui em casa virou motel? É que mãe gosta de discutir, né? Aí chegou o pai e falou assim: Aqui nessa casa, transo eu, tá? O dia que você quiser transar, você vai comprar a sua casa. Ixi, Muito bem. meu pai é um grosso, não sei o quê. Blá, 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 blá. Entendeu? Uhum. Então, assim, esses são os filhos cangurus. Que eles têm todos os direitos e nenhum dever. É isso, Sheila. É isso. Infelizmente. Não quer ajudar a fazer supermercado, nem carregar as compras do carro. Aí um dia eu perguntei para um que tem 40, mora com a mãe e uma irmã. E aí eu falei, vem cá, mas você não ajuda nem a subir as compras do carro? Aí ele falou, eu não. Detesto fazer isso. Falei, não, Ah, eu também entendi. detesto. Mas assim, faz Quem é que parte, gosta? né? Faz Mostra parte. alguém que gosta, né? Aí eu chamei as duas lá no consultório. Falei, vem cá, vocês não vão falar para ele que ele tem um papel a cumprir? Ah, Sheila, não adianta a gente falar, ele não faz mesmo. Então a gente tem que. Ó, volta a história do limite. Tem que colocar limite, né? Tem que colocar. Mas muito. Né? De falar, olha, o que vai acontecer? Você não quer participar dos deveres da casa. Então também não tem o direito de participar das benécias, Benécias, lógico. entendeu? Aí a mãe foi, cortou a grana. Tem uma mãe que escreveu aqui: Filho canguru, eu cortaria o fundo dessa bolsa. Não, a gente tá rindo assim, mas eles sofrem também. Só que Quem? eles Os filhos? sofrem porque a autoestima deles é baixa. Eles não acreditam Olha que que eles têm importante. potência para fazer É. algo. Aí eu falo, vai trabalhar de qualquer coisa, vai dar aula. Você já fez pelo menos o segundo grau, então vai dar aula de português e matemática para criança. Isso, isso. Vai fazer qualquer coisa. Se você lavar 5 carros por dia, a R$ 30 cada carro, olha quanto que você vai ganhar no final do dia, quanto você vai ganhar no final da Isso, semana e quanto você vai ganhar no final do mês. isso aí. Só que essas pessoas, classe média, de um modo geral, média alta, eles acham que lavar carro é um trabalho muito. Não é muito braçal, que eles não precisam disso. Tá bom, então você não quer lavar carro, então alguma coisa vai fazer, então vai vender, vai pedir emprego em Isso, loja. Ah, isso. mas agora no Covid tem quase ninguém nas lojas. Sabe, assim, a pessoa vai arrumando a desculpa para ela própria. E aí, como ela não faz
E outro, o problema é A dele, ele que autoestima nem não quer arrumar um sobe. emprego, não sou eu que tenho que arrumar um emprego pra ele, né? Deveria. Deveria. Só que assim, eu sou psicóloga, eu sou mais condescendente um pouco. Eu acho assim, ó, iniciar a vida profissional hoje não está assim tão fácil também. Então, se Entendi. der uma empurradinha, se o pai e a mãe der uma empurradinha, não acho mal, não, acho até ótimo. Ah, você conhece alguém que pode arrumar um emprego? Beleza. Agora, a partir da empurradinha, adeus. Uhum. O problema é a gente ficar alavancando aquele filho que nunca vai. Se alavanca, ele perde o emprego. Se alavanca, ele perde o emprego de novo. Se alavanca, ele não aparece nem para entrevista. Entendeu? Uhum. Hoje meu filho começou a trabalhar no caixa da loja. Ai, que legal. Porque tá com 16, quase 17, e quer dinheiro para ir para uma Alguma coisa. festa, Uhum. para alguma coisa. Aí eu falei, deixa eu contar uma coisa, eu não vou ficar bancando nada, nenhuma festa. Já te falei que eu não dou mesada, né? Uhum. E aí ele virou e falou, tá bom, eu falei, se vira, você tem que arrumar um jeito de trabalhar. Você precisa fazer um freela e dei dicas muito bem. Aí eu sei que ele não conseguiu dos outros meios, falou, mamãe, eu tô achando que você tá precisando de um caixa na loja. Você não quer me deixar ser caixa nessa loja? Eu falei, vou pensar no seu caso. Aí eu dei para ele, começou hoje o caixa. E vou dar R$ 80 de diária para ele, por dia, para ele trabalhar. Já tá se achando feliz da vida. Já foi trabalhar hoje, já tá feliz da vida, porque vai ganhar um dinheirinho, entendeu? Então, ele vai ganhar Mas, bem. Ele vai ganhar bem. mais 80 ou por menos, porque dia, a faz as faxineira contas. ganha mais que ele. Quando ele descobrir que a faxineira vai ganhar mais que ele vai já. Mas aí tudo bem. Então, Até mas aí ele vai compreender, aí você já vai ensinando para ele, né? eu vou falar Que a que sua ela tem hora, muito mais que a sua experiência hora que de ele. trabalho depende É. também da sua idade, da sua experiência, do Isso aí, know-how. isso aí. Não, mas ele Porque, já achou muito mais do que ele precisava. Ele falava, você vai pagar isso tudo? Eu falei, vou pagar isso tudo. olha que legal. Você sabe que a minha experiência mostra, Marluce, que filhos de empresários começam a trabalhar com 17, 14, 15, 16, 18. Mas filhos de pessoas que são funcionárias públicas ou de pessoas que têm profissões de estudo, eles começam a trabalhar depois de formado, 24. E o quanto mais cedo trabalhar, mais cedo aprende a trabalhar e gosta de trabalhar. É esse é o ponto para mim. O que eu mais quero, Sheila, é que eles tenham. Ele só vai trabalhar agora e nas férias, porque no ano que vem ele vai fazer o terceiro ano. Mas é Sim. agora, dezembro e janeiro. Mas eu quero que ele sinta o gosto de conquista, de receber um salário dele pelo um trabalho, por uma coisa que ele entregou, entendeu? Isso é E legal. eu acho que é isso que falta. Eu falo que a gente não pode matar esse prazer da conquista dos filhos. E É. muitas vezes essa forma de facilitar ou de não querer porque eu acho que muitas vezes os pais não querem que os filhos passem pelas dificuldades que eles passaram. Porque tem uma dissonância. Quando você está com 50, sei lá, 60, sei lá que idade, você já construiu um certo nível na sua vida e é difícil para você ver o seu filho sofrer ainda na construção natural que a vida requer. E aí você quer facilitar aquilo ali porque você quer que ele tenha a mesma qualidade de vida já que você tem. E não é. Ele tem que passar por aquilo porque aquela construção vai formar quem ele vai ser. É Então, para sabe cada um aquela, isso. aquela metáfora de você abrir o ovo do pintinho antes dele próprio bicar, que o bico dele nasce molinho e ele vai endurecendo o bico quando ele vai bicando o ovo, para furar o ovo. Aham. Então, se você abre o ovo deliberadamente, o pintinho morre, ele não está Não está preparado ainda preparado. para comer. O biquinho dele não é duro. Então, é a mesma a metáfora. Se a gente dá tudo para os nossos filhos, eles também não vão fazer por onde criar uma necessidade para ir à luta. Já dizia Viktor Frankl. Ele cita uma frase que era do Nietzsche. Quem tem por que viver, suporta qualquer como viver. Então, se você tem uma Muito bom. necessidade criada, você vai fazer por onde É você isso. realizar isso, né? É Então, isso assim, aí. aqui em Ele vai Brasília é ficar muito com comum. dó de gastar É, todo o dinheiro dele para sair. Ele vai querer, ele vai entender o valor das coisas, eu acho. Agora, ao contrário de ficar pegando dinheiro,
Ih, não tem nem o valor das coisas. É verdade. É verdade. Mas é isso que eu estou falando, assim, a gente também tem que levar em consideração todos os lados da história. Porque todo o problema que tem dentro da família, de um modo geral, ele é sistêmico. Ele é um problema do sistema, não é só daquela pessoa. Então, se é um problema do sistema, a gente precisa avaliar que aquela pessoa está servindo a um sistema, vivendo aquilo. Muitas vezes, os pais também não sabem criar a autoridade. Eu vejo você falar aqui comigo, você fala com uma autoridade, entendeu? Não vou deixar, não vou fazer, não. Tem pais que não sabem. Um dia uma mãe virou para mim e falou assim, Sheila, ele não quer fazer vestibular. Falei, cara, você já pôs ele no carro, levou ele lá na faculdade e falou para ele, entra nessa fila aí e vai fazer a matrícula? Aí ela disse, não, ele não é mais criança. Eu falei, mas ele está se comportando como se fosse. Então, se você quer que ele faça, e ele tem dificuldade, ou medo, ou preguiça, ou inércia, qualquer coisa, põe ele dentro do carro e leva. Se fosse meu, eu levaria. Aí ela parou, olhou, pegou o moleque, levou, pois ele está formado hoje. Por quê? Tava faltando só um empurrão ali. Depois que ela foi lá e fez ele matricular, aí ele fez a prova, ele passou e a coisa foi desenvolvendo. Se você me perguntar, isso está certo? Está errado? Eu não acho que existe um certo e errado. Eu Não acho tem que um existe o certo que ou errado. funciona para aquele filho ali, naquele momento. Eu concordo. Que às vezes o filho não quer ir por algum motivo. Entendeu? Eu só contei minha experiência porque era um assunto que eu vivi hoje, assim, mas e que eu tenho muito essa ânsia. Eu tenho muito essa ânsia de querer que tenha esse prazer da conquista, de valá-lo, porque eu acho que isso contribui tanto para a autoestima, eles ficam tão felizes eu aprendi uma coisa hoje, porque senão vai ficar dentro de casa, no telefone, no computador, fazendo o quê? Nada, né? Então, eu acho que tem essa coisa de conversar com outras pessoas, ter outros ambientes que não sejam também só de adolescente, sabe? Eu acho que é tão rico isso. É verdade, é verdade. Ô, Sheila, tem uma pessoa que, quando você falou que às vezes o filho também é o ponto central de uma estrutura codependente, ou faz parte de um sistema aí, né? De um sistema que funciona naquela família. Tem uma pessoa, uma seguidora, uma pessoa que está aqui, que escreveu, que falou que ela até hoje mora com os pais e tal. É muito importante que os filhos também consigam ter esse nível de consciência e entender como é que eles estão inseridos nessa família. Porque às vezes o filho quebra isso, né, Sheila? Porque nem sempre... Eu já convivi com pessoas que os pais dominavam financeiramente e manipulavam, inclusive, porque detinham o poder financeiro sobre os filhos. Já vi muito isso. Ah, se você não fizer o que eu quero, eu tiro o seu carro. Não, agora eu te dou o carro porque você tá bonzinho. Não, mas eu pago sua faculdade, mas eu pago isso, mas eu pago o dinheiro da balada. Mas se você não dá do jeito que eu quero, eu tiro de novo. Eu fico aflita com isso. Eu, se fosse filho, eu tinha surtado, já tinha falado, não quero seu carro, não quero seu dinheiro, não quero nada, tchau, 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 vou-me embora cuidar da minha vida. Então é muito importante que os filhos também busquem esse nível de consciência, esse nível para que eles possam entender como eles estão inseridos nesse modelo e que eles possam romper para buscarem o espaço deles e conquistarem o espaço deles também, né, Sheila? Sem dúvida. Assim, a sua maturidade envolve em você ser o seu próprio pai e a sua própria mãe. Então, assim, você não vai precisar mais do seu pai ou da sua mãe te acordarem para você ir para a faculdade. Isso. Agora você já está adulto, você mesmo se acorda para ir para a faculdade. Aí, então, você mesmo precisa comprar o seu próprio carro. Você pode ganhar o seu primeiro carro. Mas o ideal seria que o segundo carro já fosse seu, comprado por você. Só que aí, quando você está preso num sistema familiar, você precisa se distanciar para observar o que está acontecendo. Então, eu vou contar um outro caso aqui. O pai traiu a mãe. Não, como é que foi? O contrário. A mãe traiu o pai e o pai descobriu. E ficou puto
E ao invés dele tomar as atitudes maduras, de homem maduro, e discutir com essa mulher e ver o que poderia ser feito, ele contou para o filho. Aí ele contou para o filho e o filho se revoltou contra a mãe, porque o filho era pré-adolescente. Aliás, minto, era estava na adolescência, tinha 17. Aí esse filho cresceu revoltado, porque aí foi uma brigaiada entre pai e mãe, aí ele expulsou a mãe de casa, e aí quis bater na mãe, o menino se separou, aquela confusão toda. Aí esse menino, ele começou a ter problemas sérios emocionais. Porque ele começou a achar que a mãe dele dava bola para tudo quanto é amigo dele. Porque o pai falou, sua mãe é assanhada, você vai falando aquelas merdas que não tem que falar para filho. Isso. Filho não é amigo, filho é filho. Filho é filho. Entendeu? E aí o que acontece? Ele fez uma alienação parental com um moleque de 17, que ele achou que já tinha maturidade para saber. O moleque não teve, surtou mais tarde, começou a usar droga, depois surtou. Deu muito trabalho para a família, para essa mãe, que depois o pai saiu de casa, aí ele ficou morando com a mãe. E aí o problema vai só triplicando de tamanho. E aí como é que o pai fez? Como ele saiu de casa, ele pegou e deu uma mesada para o filho que estava surtado de R$ 4.000. Essa mesada de R$ 4.000 contribuiu para o filho não fazer mais nada. Isso Porque aí. ele morava com a mãe. Ele tinha um carro dele. E ele tinha uma mesada de 4.000, vai trabalhar para quê? Quando eu conheci esse rapaz, a primeira coisa que eu falei para ele: o problema dos seus pais não é seu, é deles. Isso Você aí. tem que Você deixá-los tem o resolver. amor da sua mãe, você tem o amor do seu pai. E isso nada Isso. interfere a relação deles dois. Então, nós vamos ter que trabalhar o perdão dessa história toda aí para trás, para você não surtar novamente. Porque se surta uma vez, ainda dá tempo de você tratar, dependendo do tipo de surto e etc. Então, você precisa começar a independenciar, a trabalhar, a acreditar, a namorar. Aí ele falou, não posso namorar, não confio em mulher nenhuma. Você Olha que entendeu? Então, sério assim, isso. às vezes o sistema está tão envolto em confusões que os filhos ficam presos. Tem uma máxima que fala assim, às vezes o filho adoece para não deixar a família. Porque, na verdade, ele ficava ali meio que para proteger a relação dos pais, entende? Isso que eu estou Entendo. contando é um jeito. Mas tem milhares de outros jeitos. Tem filhos irresponsáveis também, inconsequentes, que são preguiçosos. Meu professor usava uma expressão assim, bundão. Sabe aquele moleque assim que não quer estudar, não quer fazer nada, não quer pensar, quer que as outras pessoas pensem para ele ou para ela. Tem muita menina também que não quer estudar. Eu ia falar isso agora, né? A gente fala muito do homem, mas não, menina também tá Não, tem cheio, né? muita, muita. Né? Então, o que que acontece? Vão ficando em casa. E a autoestima não sobe, vai comendo, aí vai engordando, aí vai. Aí Isso. de um problema já vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Né? Então, toda vez que eu pego um filho adulto morando com pais, a primeira coisa que eu pergunto: precisa mesmo? O que que acontece? O que que gerou essa história? Dá para sair dela? Porque o ideal é você honrar o seu pai e sua mãe, mas não precisa morar com eles. Eles precisam ter a individualidade deles e nós a nossa. Porém, nossos pais vai ter um momento na velhice deles que eles vão precisar da gente. De novo. Como um dia nós precisamos deles. Aí sim, talvez a gente tenha até que estar bem pertinho. Mas aí é outra história. Tem um período da vida que você precisa tomar conta da sua adultez. Que deveria ser assim que você terminasse a faculdade, vai à luta, né? Até seus pais envelhecerem e eles precisarem de você mais perto. Isso. Isso Meu aí. filho, você contou aí uma história, eu te contar. Quando ele passou no vestibular na FAAP, que é uma faculdade bem cara aí de São Paulo,
Sim. Aí eu falei para ele, bom, eu vou bancar a faculdade, né? Uma moradia, tal, 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 você precisa me ajudar. Aí ele, não, mãe, beleza. Como ele fazia publicidade, ele, na rua que ele morava, que é bem pertinho da FAAP, ele foi fazer trabalhos em troca de serviço. Então, ele fez toda a A diagramação gramação. da propaganda de uma academia para ele poder malhar e fazer dança, que ele adora. E fez do restaurante, a troca era ele poder almoçar e jantar no restaurante. Entendeu? Aí era um dinheiro que ele me poupava de Te gastar. poupava. Exatamente. Eu fiquei super orgulhosa, porque ele tinha 19 anos. É, lógico. Não Entendeu? tenha Então, dúvida. assim, é uma. É uma conquista dele, foi uma Dele, iniciativa dele, né? dele. Essas Aí um coisas belo são dia ele me muito legais. ligou: mãe, eu vou comprar um Fusca velho. Aí eu, jura? Ele, juro, mãe, muito legal. É o preço que eu dou conta de pagar. O que que você acha? Eu falei, eu acho ótimo. Vai à luta. Entendeu? Aí o pai, pô, o Fusca velho vai te dar maior trabalho, que eu não penso nessa coisa de Oficina. parafernalhas lá né, de parafuseta da rebimboca lá. Isso. E eu ri muito. E ele comprou esse carro, realmente deu muito trabalho para ele, mas foi uma conquista dele, É, né? é velho, mas é meu, né? Exatamente, é velho, mas é meu. Não, concordo plenamente. Fico super feliz com essas conquistas individuais de cada um. E ter Exata. essa oportunidade de viver a vida, né? Eu falava esses dias para uma funcionária minha, falei, você tem que viver, antes de sair da casa dos seus pais, você tem que viver só antes de casar, porque senão você também já faz uma transição única, né? É importante você também ter uma vida. Não é regra para ninguém, mas eu dando meus conselhos, né? Enfim. Vou nem falar porque às vezes eu fico falando aqui e não devo, falando que não devo. Não, não, mas assim, a gente aqui não está falando do certo e errado, a gente está falando da vida, É, como a é. vida é, né? Quando eu fui estudar as histórias familiares, eu fui estudar o ritual do casamento, né? Aí foi que eu percebi, que quem já percebeu aí me conta, eu percebi depois que eu estudei, que o casamento era uma entrega do pai para o marido. Que isso foi gerado lá atrás, no tempo do Ronca, como eu falo, quando a mulher era um objeto precioso que o homem doava para outro homem cuidar. Uhum. Então, quando as mulheres começaram a se independenciar, as noivas começaram a entrar sozinhas, ou entrar com filhos, ou entrar com avós, mulher, vovó, não vovô. Lógico. Teve uma noiva aqui em Brasília que casou na catedral de vermelho. Ah, meu Deus, que o branco era virgindade e tal. Então, assim, o mundo foi mudando e eu acho que esse ritual do casamento, que ainda os mais ortodoxos usam essa história do pai entregar a mulher para o homem, isso vai acabar. Eu acredito É. que essa tradição vai cada vez mais diminuir. Eu já assisti vários casamentos que a noiva entra com o pai e a mãe, Olha só. Eu entendeu? já ouvi, nossa, vários, sem regra nenhuma. Também já vi muitos casos. Porque a mulher não quer mais ser passada de uma mão masculina para outra mão masculina. Isso aí, isso Né? mesmo. Então, assim, a gente vai misturando os assuntos aqui, porque são tantas coisas que vêm à cabeça quando a gente começa a conversar, né? Tem alguma pergunta aí que você acha que seja importante? Não, não tem. Que mais que tem, eu acho que então assim, o grande lance, né, Sheila, é que às vezes os pais não conseguem fazer essa transição, achando que estão se sentindo injustos com os filhos ou sendo cruéis com os filhos, como fazer, né, porque você acha que normalmente isso mora nos pais, essa insegurança de deixar os filhos voar? Tudo começa,
com os pais porque eles são a estrutura da família, né? São os pilares. E logo quando a criança vai crescendo, você precisa ensiná-la a independenciar, né? Desde pequenininho a coisa vai... Por exemplo, tem as mães que levam os filhos para a escola com 4, 5 anos, elas vão levando até dentro da sala de aula, carregando a mochila deles. Aí eu falo, já experimentou deixá-lo carregar a própria mochila? Uhum. Porque hoje em dia já tem aquela mochila de rodinha para a criança não ficar carregando peso, Isso. problema de coluna e tal, né? Então, deixa a criança ir levando a mochilinha dela e ela ir sozinha para a sala de aula. Você vai ensinando o seu filho a ser independente. Já dizia Khalil Gibran, seus filhos não são seus filhos são como flechas lançadas ao vento. Então a gente precisa lançar. Mas o problema é que os pais às vezes cobram sem ensinar como fazer. Eu lembro que quando eu deixei a minha caçula morar sozinha em Belo Horizonte, ela passou no vestibular e foi... Aluguei um apartamento lá na época para ela, bem pertinho da faculdade, para ela morar sozinha. Pensa na hora que eu fui embora. 18 anos, linda e loira que eu brinco, né? Aí eu falo, meu Deus, como que eu vou deixar essa menina sozinha nesse apartamento? Meu coração quase saiu do peito, assim. Mas eu falei, bom, ela vai ter que aprender, Vai. entendeu? Ela vai ter que se virar. E aí ela fez um semestre de faculdade, trancou e foi morar na Austrália por 1 ano. Pergunta se eu fui lá encontrar com ela. E ela me ligava 5 horas da manhã aqui, era 5 da tarde lá, quando ela saía da aula. Aí ela me ligava, mãe, eu quero ir embora. Filha, você vai ficar aí o tempo que nós combinamos. Entendeu? Aguenta Entendi. aí. Aguenta aí, porque você está aí com um objetivo. Você foi estudar, você foi aprender o idioma, você foi aprender a socializar. E lá ela morou com um monte de japonesinha. E a japonesinha tudo arrumadinha, sabe? Ela chegou um espetáculo, arrumando a malinha dela, tudo arrumadinha, caminha, tal. Eu falei, Alessandra, fez super bem essa viagem para você. Ai, mãe. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ir treinando os filhos para É. soltar. Confiar Ontem, neles, inclusive, né, Sheila? ué. Confiar de que eles vão dar conta, que eles vão se virar. E é. Só que o nosso coração fica na mão mesmo. Mas depois você vai soltando. É. Você entendeu? Você acha que. Uma amiga minha falou assim: você é louca? Se deixar sua filha ir para a Austrália, se acontecer alguma coisa, é muito longe. Falei, mulher, ó, eu tô com mania de falar. Sabe aquela menininha do Instagram que fala: ô mulher, já viu a menininha? Mulher, tô de dieta, já viu? Você Já tem que vi ver uma essa menininha, coisa, coisa né? A mais Juju fofa do mundo. Teófilo É, é exatamente. é a melhor blogueira da rede social. Eu sou Pois apaixonada é, por ela. Fico louca. adoro. Então É a agora eu única peguei a blogueira que mania eu de falar. sigo. Eu falo, mulher, eu lá pensei nisso, mulher. Entendeu? Eu deixei minha filha ir porque ela precisava disso. Ela foi filha caçula, foi muito segura, muito presa, entendeu? Que a gente Uhum. tinha medo de soltar. Então eu falei, bom, vou soltar lá na Austrália, que pelo menos lá tem a priori menos perigo do que aqui, né? E Aham. soltei. E deu tudo certo. Graças a Ô, Deus. Sheila, isso não tem nada a ver, porque tem uma pessoa que escreveu. Quando um filho se divorcia e precisa de um apoio para voltar para casa, num dado momento, num dado período, ou se de repente ficou desempregado, sabe? Não tem nada a ver de acolher quando precisa num momento difícil, né? Não tem nada a Claro, ver. quando você acolhe, você dá um apoio enquanto a asinha do passarinho está quebrada. Isso. Melhorou? Voa. Entendeu? Então você acolhe e solta. Acolhe e solta. Agora, aquele filho que toda hora volta para casa, toda hora precisa desse acolhimento, tem alguma coisa errada. Ele não se tornou pai dele mesmo, ou mãe dela mesma. Entendi. Fala disso para, de novo, pai e mãe de si mesmo. Exatamente. O filho adulto, ele Uhum. precisa ser pai e mãe de si mesmo. Então ele tem que se bancar. Se ele quer um picolé, ele tem que pagar o picolé para ele.
Ele quer uma casa, ele tem que pagar a casa para ele. Ele quer uma terapia, ele tem que pagar a terapia para ele. Menina, hoje eu fui procurada pela minha manicure de muitos anos atrás. E ela, doutora, eu quero marcar uma consulta. Eu, sério? Ela é. Mas eu quero que a senhora me cobre um valor real. Aí eu falei, sério? Aí ela falou, sério, porque eu tenho que pagar para sentir o peso, para eu poder valorizar. É Nossa, até arrepiei. isso. Menina, que tão orgulhosa dela, tão orgulhosa. Que Então, assim, legal. são as pessoas, tá dentro de si, sabe? Isso que eu quero dizer, Marluce. Tá dentro da gente construir a nossa história. Isso. Fazer por onde. A semana É passada eu falei isso. daquele filme A Procura da Felicidade, Sim. que o Will Smith ele vai perdendo no presente para ganhar no futuro. Como que ele estudava com o filho dele? Com uma luz em cima do livro, um menininho dormindo num beco lá, nem lembro mais, um quartinho. Isso. Entendeu? Então, assim, quando você quer construir a sua história, você Não constrói tem por nada que te orgulho. segure. É, É, por orgulho, assim, eu vou construir a minha escultura. A escultura Sheila. Então, eu vou isso. construir as pernas, o pé, o braço. E essa é a minha história. Sabe? Essa é a Isso minha aí. história. Então, eu acho que é bacana, assim. Eu acho que a gente, essas conquistas, que tudo isso eu considero como conquistas, pequenas conquistas, que a gente vai Sim, colhendo ao longo do caminho. sim. Elas constroem a gente para que a gente, nos momentos que precisamos ser resilientes, elas nos sustentam. Porque é nessas horas que a gente se depara com o nosso tamanho e a gente diz: eu supero isso. É. Porque eu sou maior, porque eu dou conta, porque eu dei conta. Então, essas conquistas são tão valiosas. É nessas horas que você olha para trás, olha, se orgulha da sua história, das suas conquistas e diz: não vai ser isso que vai me derrubar. Então, Entendeu? Ótimo. nos momentos de desafios, eu me encontro com o meu tamanho, com quem eu sou, Sheila. Exatamente. Que lindo. É exatamente isso. E aí vem uma outra coisa de você pensar assim. Um jargão que hoje é muito comum falar e que eu adoro. O feito é melhor do que o perfeito. Eu concordo. Eu Então, sou assim, mega, comece. mega Comece. fã dessa frase. É isso aí. É, o feito é melhor que o perfeito. Comece a fazer que a coisa vai saindo, que você vai conseguindo. É, E aí, quando as vicissitudes acontecerem, você vai saber como lidar. E se não souber e tropeçar e cair, bobagem, levanta, é, sacode a poeira e dá a volta por cima, é reconhece isso a aí. queda e não desanima. É, é Então, isso aí. assim, Você sabe? precisa. Então os pais não podem cercar os filhos e não permitir que eles construam, que eles conquistem, porque isso é fundamental, fundamental para eles se fortalecerem na vida, eu acho. Exato, Fundamental. Por mais exato. que pareça doído, por mais que você não queira ver, mas é muito importante. Não queira que isso queira proteger, é muito importante, muito importante. Eu acho assim que eu penso que eu vou criar meus filhos, né? Assim que eu penso que vou orientá-los. Que bom. Eu Enfim. espero que as pessoas tenham compreendido sobre esse tema que é muito atual, né? E que, caso queiram me perguntar mais alguma coisa, na quinta-feira eu vou estar disponível no Café da Manhã com Sheila, né? Isso mesmo. E aí posso responder essas questões e outras que as pessoas quiserem me mandar. Tá Tá. Tem bom? muita gente perguntando várias coisas, mas são assuntos diversos. Uhum. É, Construir uma vida com mesada é uma forma de deixá-los voar? Eu particularmente, eu gosto da mesada, tá? Eu gosto porque ela ensina o filho a lidar com o dinheiro e a ter responsabilidade e entender que esse dinheiro tem que durar um mês. É. Porque tem muitos pais que dão semanada.
pro filho, eu sou contra. Porque, assim, eu não gosto de falar que tem um certo e um errado, mas assim, de um modo Não tem geral, eu sou mesmo. contra. Não Porque, tem assim, pode mesmo. funcionar para algumas famílias, né? Mas É. eu prefiro a mesada porque, de um modo geral, todo mundo recebe uma vez no mês. De um modo geral. A grande maioria recebe uma vez no mês. E tem que aprender a fazer esse dinheiro durar um mês. Então, o filho tem que aprender, assim. Você vai para a Disney, esse é um caso que aconteceu comigo. O pai deu US$ 1.000 para o filho gastar na Disney. Aí eu falei, beleza. Só que ele ficou controlando em que o filho ia gastar. Mas você vai gastar já US$ 200 num boneco? Falei, vem cá, o dinheiro é dele ou é seu? Você Isso deu para ele aí. gastar na Disney. É Se ele gastar manipulação tudo no. isso. Você precisa É. ensinar, filho. Nós vamos ficar 7 dias na Disney. Se você gastar tudo no primeiro dia, nos outros dias você não vai ter dinheiro para fazer as coisas que você quer. Então, isso é um aprendizado. A gente precisa ensinar o filho a lidar com dinheiro. Não tenha dúvida. Tem vários apps no telefone que ensinam você a digitar quanto você gastou por dia. Então, os Isso. menininhos de 12 que eu pego, eles são muito melhores na internet do que eu. Eu falo, baixa aí o aplicativo tal. Agora, ó, todo o dinheiro que você gastar, você põe aqui, ó, nesse aplicativo. Tá, 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 tá. Aí no final do mês você vai ver quanto você gastou e quanto você ainda tem para você gastar. Aí, Uhum. se você não tem um objetivo de poupar para alguma coisa, que a maioria dos meninos hoje eles querem poupar para comprar um jogo, para comprar uma coisa especial, né? É. As meninas aqui em Brasília para comprar uma bolsinha, para não sei o que, darará. Então, assim, vai guardando o dinheirinho. Tem um lado aqui que é o dinheiro que está guardado. Uhum. Isso aí. Então, é assim que a gente vai ensinando. Por isso que eu acho que a mesada ela é mais instrutiva do que uma benécia simplesmente. E a mesada também eu acho que ela precisa ser do tamanho da idade do filho. Por exemplo, o que um menino de 12 anos gasta no mês? Nada. McDonald's, nem sei se eles comem McDonald's Não hoje em dia. vai. É. McDonald's, ah, sei lá o que eles gastam, um jogo, uma saída. Então, assim, vou inventar. R$ 150 tá de bom tamanho para 12 anos? Quanto que tá de bom tamanho para 15 anos? Onde eles gastam? Como gastam? É lanche na escola? O que é? Entendeu? Às vezes já está namorando, quer comprar um presente para a namorada, precisa ter juntar um dinheiro. Então, assim, usar o dinheiro como um objeto de instrução. Eu gosto. Aham. Agora, eu não gosto quando é exagerado. Quando aí você vive Quando a um mesada é padrão, maior do que um salário. entendeu? É um Aí já problema isso. atrapalha. É. Acho que os filhos adultos têm que ter obrigação, não podia esquecer de falar isso. Tem que ter obrigação dentro do lar. Não só a obrigação financeira, paga a conta de luz, de água, paga um supermercado, ou arruma a cozinha, tira o prato da mesa, paga a Todo. lavadeira, ou a passadeira, sabe? Assim, porque tem filhos adultos que não tiram nem o prato da mesa. A mãe que tira. Tem filhos adultos que vão almoçar na casa dos pais no final de semana, almoçam e vão embora e deixam todos os pratos sujos. Nem na pia põe. A mãe que vai lá arrumar a cozinha depois. Sabe? Dose. Então, o filho adulto, ele precisa entender que ele mudou o patamar. Ele é um filho parceiro, adulto. Não é um filho mais criança, onde você não pode fazer Se determinadas. Entendeu? comporta como filho, né? Né? Não se comporta como um adulto. Exatamente. Então, É. assim, vou repetir porque eu acho que é importante. Filho adulto tem que ajudar em casa, se morar na casa dos pais, tem que ajudar nas tarefas de casa, tem que ajudar financeiramente, tem que entender que o dono da casa são os pais, que eles têm o direito de proibir horários e etc. Não gostou? Sai, vai à luta. Tem N formas de você sair. Agora, sai bem saído, que filho mal saído sempre volta. Como é um filho mal saído? É filho que sai
e aí gasta o dinheiro que ganhou, não sabe economizar, não sim. sabe se manter, aí tem que voltar para casa dos pais. Nossa. Perdeu o emprego, volta para casa dos pais. Ao invés de arrumar outro emprego rápido, eles já vão optando pelo melhor. Entendeu? Lógico. Não quer viver, né? Não tem resiliência alguma, né? Não quer viver Não, nada então assim, difícil. tem filho adulto que fala assim, olha, eu almoço e janto todo dia na casa da minha mãe. Depois eu vou para minha casa. Fala, ah, tá, então lá a sua casa, a casa da sua mãe virou uma extensão da sua casa, Isso. né? Então, assim, se for por um período curto, isso que eu falo, alavancar, mas se for um período prolongado, aí já vira um tipo de um conforto absolutamente desnecessário, Concordo. né? Por último, Sheila, tem uma pessoa que escreveu assim: Sheila, quando tem uma criança no meio de um casal inconsequente e irresponsável, sem compromisso nenhum, que não é a mãe da criança e nem dela mesma, e a criança já está desistindo de viver. Bom, não deu para entender. Não deu, eu acho. Né? É uma situação gravíssima, né? Ela quer dizer o quê? Se ela vai assumir essa criança, entendeu? Não sei. Então, se o pai é inconsequente, a mãe também, a criança já está desistindo de viver, quem que vai tomar conta dessa criança? É isso que ela quer me perguntar? Ela quer tomar conta dessa criança? Ela quer assumir essa responsabilidade? Porque é uma responsabilidade muito séria. Ela quer denunciar esses pais inconsequentes para o juizado menor? O que ela quer? Não sei. Precisa de ter um contexto mais elaborado mesmo. É. Sheila, e se um filho não engrena, a gente dá uma ajuda, né? Para engrenar, né? Tira a Faz uma mão, né? benécia. Tira a benécia dele. Tira o ganho Isso mesmo. secundário dele para ele engrenar. Faz ele sentir necessidade. Exatamente. Precisa ter necessidade, nem que seja para comer o McDonald's, ele precisa ter necessidade. Então, aí né? as pessoas falam, ah, mas ele não tem força de vontade para levantar, para procurar trabalho. Não, não é da vontade que ele tem que tirar a força, é da necessidade. Falei isso hoje. Aí. Isso aí, eu acho. Tem que sentir necessidade, né? Senão, já era. É verdade. Que mais? Acho que é isso. Eu acho que é isso. Ó, perfeito esses ensinamentos. Sou psicoterapeuta, sempre oriento os meus pais e nem sempre escuto. A recompensa da ausência com trabalho se torna maior. Cartão de crédito com limite é uma ideia positiva. Ai, que delícia, eu queria tanto. Cartão de... Sim, sim. Aqui é muito comum, as pessoas dão cartão de crédito até para empregados aqui. Mas com um limite definido. Ó, você vai no supermercado, você tem um limite de, sei lá, 400, 300, e aí você traz a conta para... Anota. Entendeu? Aqui é muito comum isso. Deve ser aí também. E para filhos, de igual maneira. Né? De igual maneira. Se você delimitar, o lance é o limite. Limite é amor. Limite é você mostrar para o seu filho que você está ensinando para ele a viver. E que a vida lá fora não vai ser mais fácil do que o que os pais estão proporcionando. Então, filho, eu estou fazendo isso por amor a você. Ó, Sheila, tem uma pessoa falando aqui, complicado esse negócio, porque o jovem que é de classe média, para conseguir se bancar com um salário mínimo é loucura. Então, tudo vai depender. Você pode comprar um sapato caro ou um barato. Vai depender do que você pode fazer. Dividir com 4 pessoas, com 3, com 2, ou morar sozinho, né? Entendeu? É esse que é o tamanho da sua vontade de independência, não é? Exatamente. Eu fiquei 4 anos sem férias, porque meu dinheiro não dava para sair de férias. Eu usei roupas que eram das minhas primas mais velhas, que elas me davam, porque eu não tinha dinheiro para comprar roupa. Isso aí. Então, assim, tudo depende. Tudo depende. Tudo depende. Tudo depende. Né? Vamos falar mais sobre isso? Porque o pessoal ainda está perguntando, né? Ainda está perguntando. Então, o que nós vamos falar na próxima live? Talvez a gente fale um pouco mais sobre isso. Teve alguém que falou sobre a dor de... Tô preocupada porque vai dar 21, 30 e não cai mais, acabou isso. Ah, já acabou? Ah, então tá bom. Já acabou isso.
As pessoas falam, eu não lembro agora, mas alguém falou, já tinha dado algum tema aqui, sugestão de temas. Bom, escrevam para mim, escrevam para Sheila a sugestão de temas e a gente vai pensando no que a Combinadíssimo. gente fala, tá bom? Tá Combinado? bom. Até a próxima, Obrigada, então. viu? Um Beijo beijo. para vocês todos. Tchau, tchau. Beijo, Obrigada. tchau.